Graça e paz. Estamos vivendo esse momento, né, de pandemia, de muita pressão, né? Alguns estão passando por pressão psicológica, outros por pressão financeira, outros por pressão de crise de ansiedade, né, por estar tendo que muitas vezes ficar aprisionado, aprisionado, não vamos dizer aprisionado, né, mas não ter a sua liberdade total para ir onde quer, na hora que quer. Então, tudo isso vai causando estresse, um esgotamento e tantas outras coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da pressão. Muitas vezes a gente acha que ser pressionado, ou ser ferido, ou ser pisado, ou passar por alguma coisa na vida, por alguma dificuldade que é ruim, né? Igual a dor. Às vezes a gente pensa assim que a dor é uma coisa ruim, mas na verdade a dor é uma coisa boa, porque ela nos alerta que alguma coisa no nosso organismo está errado, né? E aí o que que a gente faz? A gente logo procura um médico para resolver aquele problema, né? Por exemplo, as pessoas leprosas, muitas vezes o leproso ele não sente, porque fica tipo, é, como diz a palavra, anestesiado aquela parte ali do corpo deles, eles não sentem. Então é por isso que às vezes eles perdem parte do corpo, perde, né, mão, os dedos, às vezes já costumava se ver leproso assim, nariz, por causa dessa situação. Hoje não acontece isso mais, porque hoje existe, né, todo um tratamento. Mas no passado isso acontecia. Por que acontecia? Porque eles não sentem dor. Fica anestesiado aquele lugar, então eles vão se machucando, se mutilando e não percebem, né? Então, quando via se eles estavam faltando parte por essa situação. Então, muitas vezes a gente pensa que a dor é uma coisa ruim, mas a dor é uma coisa que é péssimo sentir dor, mas ao mesmo tempo ela nos livra de um grande mal, de um mal pior. Às vezes você sente uma dor, né, no rim, nos rins, por exemplo, e aí você está com cálculo, você está com, às vezes até mesmo com câncer, com uma coisa pior, e a dor que vai levar aquele diagnóstico que vai te levar a um tratamento e que vai te levar a uma cura. Então, o processo, né? Tudo é um processo. E o final do processo, ele é sempre bom, ele sempre traz uma gratificação. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, sobre o poder da pressão. E vou pegar um texto que está aqui em Isaías 53, versículo 4, falando de Jesus, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmãos, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados, né, aqui não se refere apenas tá falando de cura física, tá falando de tudo aquilo que se refere à salvação, tanto no âmbito espiritual como material. E o que é pisaduras? Pisadura não é pisada. Pisadura é a marca, né, que vai ficando onde você pisa. Onde você pisa na areia, então ficou ali a sua pisadura, né? Porque você pisou. Então, pisadura é o resultado da pisada, daquilo que foi pisado. E o que acontece? Então, por causa dessas pisaduras trouxe sobre nós cura, libertação, salvação, né? Todas as bênçãos, né? Justificação, regeneração, tudo aquilo que está incluído ali dentro da salvação. Então, todos nós queremos o que é a bênção, mas nós não queremos o processo, porque o processo, muitas vezes, ele é doloroso. Muitas vezes você é ferido, você é magoado, você é pisado. E quantas coisas acontecem na nossa vida e que nós sofremos, né? Mas isso é um processo. O que acontece? Por exemplo, você pega o feijão cru. O feijão cru, né? Ele tem uma serventia só se você for plantar ele. Do contrário, ele não serve para nada. Ninguém come feijão cru, ele não alimenta ninguém. Mas aí você coloca ele na panela de pressão. Ele vai passar por uma pressão danada. Mas quando ele está ali cozido, ele se torna um alimento rico em ferro, né? Nos alimenta. Você pode usar ele, né, de várias formas variadas. Você pode fazer um tutum, um feijão tropeiro, uma feijoada, um caldo de feijão, tantas formas que ele pode alimentar as pessoas. Mas para ele alimentar as pessoas, ele passou por uma pressão.
e nós não gostamos de passar por pressão. Mas a pressão é que faz com que nós amadureçamos, que faz com que a gente frutifique, que faz com que a nossa fé ela seja provada. Nós queremos que a nossa fé seja provada, mas para ser aprovada, ela tem que ser provada. Né? Paulo mesmo ele fala, né, sobre isso, que a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre nós um grande peso de glória. Então, na hora da tribulação, tudo que a gente quer fazer é sair dela logo. Mas só que depois que passa aquele momento, né, como diz a gente sempre usa essa frase, né? Quanto maior a luta, maior a vitória. Então, quando chega o momento da vitória, só chega o momento da vitória porque nós passamos por um processo de dor, de luta. Né? Você vê uma largata, o processo dela para virar uma borboleta é doloroso, ela tem que ficar ali presa naquele casulo, apertado, a gente não sabe, né, o que ela sofre ali dentro. Mas depois também que rompe o casulo, ela se transforma numa linda borboleta. E aquele processo ali de escuridão, de solidão, sozinha, apertada ali, ela tem que passar por aquilo. É necessário que ela passe por aquilo. E muitas coisas na nossa vida é necessário. E quanto mais a gente quer fugir do processo, mais nós atrasamos aquilo que Deus ele tem para nós. Vamos pegar, por exemplo, a uva. Quanto que custa um cacho de uva? Um cacho de uva custa aí R$5, né? Não tenho noção. Vamos imaginar isso, R$5, um cacho. Estou falando de um cachinho de uva só. Mas a uva, quando ela se torna, ela é pisada, né? Porque ela é pisada mesmo para se transformar em vinho, né? Tem muitas vinícolas ainda que eles pisam, ainda usam esse sistema de pisar mesmo ali a uva, outros usam já maquinário. Para quê? Para que ela seja transformada em um vinho. Quanto custa um vinho? Tem vinho que custa caríssimos. E quanto mais o tempo passa, mais valioso ele fica. Mas aí se você pensar assim, na uva, simplesmente o cacho de uva, se ele não for lá pisado para virar um vinho, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a validade. O máximo que ele vai durar ali é uma semana, talvez na geladeira. Se ele ficar fora da geladeira, ele vai apodrecer e vai morrer. Não vai ter, né, mais serventia alguma. Mas se ele for pisado, ele se torna o quê? Um vinho que pode durar muito, muito, muito tempo. E quanto mais tempo ele durar, mais precioso ele vai ficar, mais caro ele vai se tornar. E aí nós podemos também pensar no processo da uva, da azeitona, azeitona. A gente compra um vidro de azeitona na faixa aí de 8 até 15, 18 reais, mais ou menos. Só que a azeitona também, quando ela é prensada, ela tem que ser prensada. E diz que a prensa é uma coisa assim, tem que ser com muita força, ela tem que ser prensada com muita força. Aí quando ela é prensada, o que ela vira? Um azeite, virgem, né? Esses azeites que... E quanto que custa um azeite? Um azeite custa muito mais do que um vidro de azeitona. Tem azeites, né? O extra virgem, o azeite puríssimo, tem azeite que custa caríssimo, caríssimo mesmo. Então nós entendemos o quê? Que quando passamos pela prova, quando passamos por alguma situação, quando passamos por uma pressão, como nós estamos vivendo hoje, uma pressão psicológica, né? Todo momento uma notícia ruim, um falecimento, uma pessoa passando necessidade, isso tudo nos afeta. Essas notícias, né, do dia a dia, tudo isso nos afeta. Mas nós temos que entender que nós estamos passando por uma pressão. Mas Deus... o que está acontecendo hoje é uma vontade permissiva de Deus. Não é a vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus é que nós não tivéssemos que passar por nada. Ou você acha que foi a vontade plena de Deus, né? Jesus sofrer? Não, foi uma vontade permissiva, porque precisava. Precisava de alguém morrer na cruz do Calvário. Precisava que um homem sem pecado, sem que pudesse oferecer o sacrifício, né, de uma vez por todas, por toda a humanidade, fosse para a cruz. Para quê? Para que isso aconteceu? Para que houvesse o quê? Um retorno, houve um retorno, ele sofreu sim, ele passou por toda aquela situação, mas o que acontece? Aqui no versículo 10 do Isaías 53, fala assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma, fazendo
Isso, enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então ele foi, né? Não dá nem para mensurar o sofrimento que Jesus passou ali, né? Foi de sexta, né, para sábado. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, né, sendo crucificado, todo o sofrimento, as torturas que ele sofreu e a morte terrível que ele teve. Para quê? Foi em vão? Não, não foi em vão, não. E todo o sofrimento que você está passando, toda a luta que você passa, ela não é em vão. Ela vai trazer algo precioso na nossa vida. É como o Paulo fala, um peso muito grande de glória. Então, nós temos que entender que nós precisamos passar pelo processo. Agora, o processo é doloroso? Sim, sim. Muitas vezes, sim, nós fomos feridos, pisados, machucados. Mas isso tem que ser um trampolim para nós crescermos. Isso nós temos que ressignificar cada situação da nossa vida para melhorarmos, para sermos pessoas melhores. Eu ouvi acho que foi um pregador falando que o Nelson Mandela, né, ele ficou preso acho que 27 anos por prisão, por questão de política, né? E inocente. E quando ele saiu de lá, ele falou assim: eu deixo aqui todas as minhas feridas, eu deixo aqui tudo que eu sofri aqui dentro, porque esse momento é um momento de liberdade. A partir de agora eu sou livre. Porque não adiantava ele ser liberto, o corpo dele, ele sair dali andando e a alma dele sair dali presa àquele lugar, os ressentimentos, as mágoas, as tristezas que ele sofreu ali. Ele falou: eu escolho sair daqui totalmente livre. Eu deixo aqui tudo o que eu passei, eu deixo aqui tudo que me fizeram. E agora eu sou totalmente livre. Então, nós temos que ser totalmente livres. Às vezes você está vivendo hoje, mas a sua alma ainda está lá no passado, está lá na infância, está lá no que fizeram com você, nas mágoas, nos ressentimentos, nas tristezas, coisas que aconteceram e que a gente precisa deixar lá, a gente precisa deixar para a gente ser totalmente livre, totalmente libertos. Então, o Senhor fala conosco, sabe o quê? Que Ele vai ver, que Ele quer, o Senhor, Ele não tem prazer que você sofra, que você passe por um processo de sofrimento, mas é esse processo que é necessário para amadurecer. Nós também não queremos jamais que o nosso filho passe por qualquer situação, mas eu já vi caso de pais ir lá na delegacia entregar o filho. Por quê? Porque ele sabia que o filho precisava passar por aquele processo para se tornar uma pessoa melhor. Porque chega um momento, né, a gente não bate, você não corrige um filho, você não bate num filho e fica alegre. Não, a gente sofre até mais do que o filho da gente, quando a gente tem que corrigir, quando a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é necessário que esse processo aconteça. Para quê? Para que ele cresça, para que ele amadureça. E para que aconteça? O fruto vai ser muito melhor. Olha para você ver, a uva passa por todo esse processo para se tornar um vinho caríssimo. A azeitona, a mesma coisa, passa por um processo e se torna um azeite de oliva lá, né? Que se torna muito mais caro do que uma azeitona, que se ficar caída lá, ela vai estragar. Ela vai apodrecer também, ela vai morrer. Mas quando ela passa pelo processo e se torna um azeite, ela vai durar por longos anos. O vinho, a mesma coisa. O resultado do processo nos leva a um lugar muito maior do que a pressão, do que o processo. Então, o que eu quero falar com você através dessa mensagem é que nós estamos vivendo um processo agora de pandemia, de tristeza, de angústia, de frustração, de ansiedade, mas vai passar. E o resultado disso, né, de tudo aquilo que dessa pressão que nós estamos sofrendo hoje, é nós frutificarmos amanhã, nós abençoarmos vida amanhã, nós temos alimento para as pessoas amanhã. Nós trazemos alegria. O vinho na Bíblia é símbolo o quê? De alegria. É símbolo também do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que nós recebemos, nós nos tornamos, nós nos ressignificamos diante das dificuldades, nós nos tornamos pessoas muito melhores. E nos tornamos e vemos o que? O resultado desse trabalho, como Jesus viu. E ficou satisfeito. Porque o trabalho dele passou para a eternidade.
Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando ao teu coração e que você não fique triste, magoado por causa de uma pressão, por causa de uma situação, mas que você aprenda com cada situação, porque Deus, ele é pai, e o pai, ele não quer que o filho sofra, mas também ele sabe que o sofrimento é necessário, que a dor, como eu falei no início, ela é necessária para nos alertar que algo está errado no nosso corpo. E às vezes a pressão, a dor mesmo, né, na nossa alma, o problema que nós temos vivido, às vezes é para nos aproximar de Deus, é para mostrar as nossas fragilidades e saber que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós não podemos viver sem o Senhor. O Senhor é como o ar que nós respiramos. Como o ar que nós respiramos. Você pode até tentar ser feliz longe de Deus, mas com certeza é algo que você vai estar enganando a si mesmo, e no final você vai ver que não há vida, né, sem o Senhor. O Senhor, ele é fonte de vida, ele é fonte de bênção, ele é fonte de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso o Senhor nos conhece e nos permite passar por processos. E que nós possamos passar por esses processos dando glória a Deus, né? Como o cantor Lázaro fala, né? Falava, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Que nós possamos aprender isso, passar pela glória dando glória a Deus, passar pela prova dando glória a Deus. Por quê? Porque se nós começarmos a murmurar e reclamar, o que acontece? O processo, ele para pela metade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar andando em círculo. Nós vamos ficar igual o povo do Egito, igual o povo de Israel lá no deserto, né? Andando em círculo por causa da murmuração. Não conseguindo passar de fase por causa da situação que eles estavam vivendo. Então, a pressão produz algo bom. Há um poder na pressão. Há um poder que nos leva a viver o melhor do Senhor, a comer o melhor dessa terra. Então, que nós possamos passar por esse momento, aquietando o nosso coração, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Ele sabe todas as coisas e que Ele jamais nos abandonará, que Ele é conosco. Então, descansa no Senhor, aquieta tua alma, descansa no Senhor, que o que Ele tem preparado é o melhor. Tá? Que Deus continue te abençoando, deseja a todos muita paz, prosperidade, em nome de Jesus. Amém?